Quem era o homem na chuva? O relato assustador de um vigia solitário. E aí, pessoal? Deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo uns meses atrás, que até hoje me dá calafrio só de lembrar. Eu trabalho de vigia numa fábrica meio afastada, sabe? Daquelas que ficam no fim de uma estradinha de terra cercada por mato. De noite, é um breu total lá fora. E a guarita onde eu fico é pequena, só uma janelinha para cada lado, e a porta geralmente é tranquilo, só o barulho dos grilos e, às vezes, um cachorro latindo longe. Mas teve uma noite, cara, essa noite foi tensa. Chovia muito, uma tempestade. Daquelas com raio e trovão. Lá pela meia-noite, eu tava tomando um café para espantar o sono, olhando a chuva bater. No vidro, quando vi uns faróis lá longe vindo pela estradinha. Achei estranho, ninguém nunca aparece ali àquela hora, ainda mais com aquele temporal. O carro veio devagar, parou bem em frente ao portão, que fica a uns 20 metros da guarita. Fiquei olhando, tentando ver quem era, mas a chuva estava muito forte e o vidro embaçado. A pessoa desligou o farol e ficou lá parada, dentro do carro. Isso já me deixou com a pulga atrás da orelha. Quem ficaria parado ali no meio do nada, debaixo daquela chuva toda? Fiquei uns 5 minutos ali, só olhando o carro parado na chuva. A luz interna acendeu e eu vi a silhueta de uma pessoa, parecia um homem, mas não dava para ver o rosto. Ele abriu a porta e saiu correndo na chuva, vindo na direção da guarita. Chegou na janela e bateu no vidro. Tomei um susto, claro. Ele estava todo ensopado, cabelo grudado na testa. Fiz sinal para ele falar sem abrir a porta nem nada. Ele gritou por cima do barulho da chuva, dizendo que o carro tinha morrido. Que precisava de ajuda ou de um telefone para ligar para um guincho. Sei lá! A voz dele era meio estranha, rouca. E ele parecia muito agitado, olhando para trás, para escuridão, o tempo todo. Isso me deixou desconfiado. Pensei, quem é que vem parar aqui, no meio do nada, numa noite dessas? Perguntei pelo interfone, que tem ali para falar com caminhão, o que tinha acontecido com o carro. Ele deu uma explicação meio enrolada que o motor apagou do nada, que não entendia de mecânica. Mas o jeito dele não me convenceu. Tinha algo errado ali. Aquele nervosismo todo, o jeito de olhar para os lados, não. Parecia só alguém com o carro quebrado. Falei para ele que o telefone da guarita era só ramal interno. Não fazia ligação para fora, o que era verdade. E que eu não podia abrir o portão nem a guarita para estranhos. Norma da empresa. A cara dele fechou na hora. Ele começou a insistir, falando que estava muito frio. Que só queria um lugar para se abrigar da chuva por 1 minuto. Que não ia fazer mal. Nenhum. Mas o jeito dele mudou, ficou mais incisivo, sabe? A voz ficou mais baixa, mais ameaçadora, mesmo ele tentando parecer desesperado. Ele colocou a mão no vidro da janela perto da minha cara e eu recuei na cadeira. Comecei a ficar com medo de verdade. Eu estava sozinho ali, no meio do nada, com aquele cara estranho do lado de fora, insistindo para entrar. Olhei de novo pro carro dele, lá no escuro. Parecia um carro velho, meio acabado. Não. Dava para ver se tinha mais alguém dentro. O cara continuava falando, a voz dele agora quase um rosnado por causa da chuva e do vidro. Ele começou a forçar a maçaneta da porta da guarita. Eu gritei para ele parar, que ia chamar a segurança, mesmo sabendo que a segurança demoraria um século para chegar ali, se chegasse. Ele só riu, um risinho baixo e sinistro. Nessa hora, o pânico tomou conta. Peguei a única coisa que tinha ali para me defender, uma barra de ferro pequena que fica encostada num canto para calçar a porta quando tá calor. Segurei ela com força, pronto para brigar se ele conseguisse arrombar a porta. Ele começou a bater no vidro com mais força, gritando agora, falando coisas sem sentido que precisava entrar, que estavam atrás dele. Atrás dele quem? Olhei de novo para a escuridão lá fora, mas só via a chuva e o mato se mexendo com o vento. Não tinha sinal de mais ninguém. Ele deu um tranco mais forte na porta, a madeira estalou. Achei que ia arrebentar. Gritei de novo para ele ir embora, que a polícia estava vindo. Mentira, claro. Ele parou de forçar a porta. Por um segundo olhou para mim pelo vidro com um olhar vazio, gelado. Sério, nunca vou esquecer aquele olhar. Não parecia um olhar de alguém desesperado, parecia outra coisa. Frio, calculista. Ele deu um passo para trás, ainda me encarando, e ficou ali parado na chuva, como se estivesse pensando no que fazer. O coração parecia que ia sair pela boca. Ficamos nos encarando ali por um tempo que pareceu uma eternidade. Só o barulho da chuva forte caindo.
Eu segurando a barra de ferro, ele parado lá fora, ensopado, com aquele olhar estranho. De repente, ele deu um sorriso. Cara, que sorriso bizarro. Não era um sorriso normal. Era mais uma careta, mostrando os dentes. E aí ele virou as costas, devagar, e começou a andar de volta para o carro dele, sem pressa nenhuma, como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei sem entender nada. Ele não estava desesperado pelo carro. Quebrado? Não estava fugindo de alguém? Observei ele entrar no carro, ainda meio em choque. Ele ligou o motor. Ué, mas não estava quebrado? O motor pegou de primeira. Ele acendeu os faróis, deu ré devagar na estradinha, de terra, e foi embora, sumindo na escuridão e na chuva. Fiquei ali parado na guarita com a barra de ferro na mão, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Que porra foi? Aquela? O cara força a porta, parece desesperado, depois me encara com aquele olhar vazio, sorri daquele jeito e vai embora como se nada fosse. O carro pegou na hora, não fazia sentido nenhum. Fiquei um tempão parado ali na porta da guarita, olhando para a estradinha escura por onde ele sumiu. A chuva continuava forte. Tentei achar alguma lógica naquilo tudo, mas não consegui, porque ele mentiu sobre o carro. Por que forçou a porta? Por que aquele olhar e aquele sorriso? E por que foi embora do nada? Abri a porta da guarita com cuidado. Olhei para fora, varri a área com a lanterna. Nada. Nenhum sinal de mais ninguém. Nenhuma marca estranha perto do portão além das poças d'água. Voltei para dentro, tranquei a porta de novo, mas o medo não passou. A sensação de estranheza ficou ali comigo o resto da noite. Quando amanheceu e o outro vigia chegou para me render, eu estava exausto, mais pela tensão do que pelo sono. Ele perguntou se a noite foi tranquila. Eu só murmurei que sim. Muita chuva só. Não falei nada do cara, do carro, de nada. Quem ia acreditar? Peguei minhas coisas e fui embora. No caminho para casa, fiquei repassando tudo na cabeça. Não. Tinha explicação. Nunca mais vi aquele carro nem aquele cara. Foi só naquela noite de temporal. Aconteceu, foi bizarro pra caramba. E depois, nada. Simplesmente parou